Meu nome é Fernanda Negromonte, sou de João Pessoa, Paraíba. Sou corretora de imóveis e tenho minha própria imobiliária aqui em Orlando. E minha maior paixão são minhas 2 filhas. A minha infância, eu acho que foi muito boa, né? Tipo, nasci e cresci em João Pessoa, mas minha família também é do interior da Paraíba, que se chama Bananeiras. E a gente viajava muito para um lugar e pro outro. Tenho 2 irmãos, um irmão e irmã. E tenho assim, nossa, minha família é muito grande, então eu tenho muitos primos e primas. Eu acho que, sei lá, tenho mais de 50 primos e primas. Que a gente cresceu todo mundo junto. Eu tenho muitas boas lembranças da minha infância. Com minha família, nós somos muito próximos. Meu irmão mora aqui na Califórnia, minha irmã tá no Brasil, apesar de a gente estar, né, dividido, mas nós somos muito, muito, muito próximos. Meus pais moram aqui em Orlando. Depois que a gente veio morar aqui nos Estados Unidos, pelos desafios que nós tivemos que enfrentar, então a gente ficou mais próximo ainda, entendeu? Então, assim, posso pegar o telefone agora, ligar pro meu irmão e o que eu precisar, ele vai tá ali pra mim. E do mesmo jeito é ao contrário, né? Eles também podem me ligar e assim, a gente se fala sempre, então sou muito apegada. Minha vida de João Pessoa, meus pais, né? Na época, meu pai, ele tinha uma certa condição. E assim, quando teve aquele plano Collor, né? Ele praticamente perdeu tudo que ele tinha. Comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos de idade. Eu era estagiária na época da Caixa Econômica. E eu me lembro, assim, que não era tão comum, né? Assim, entre os meus amigos, meus primos, a pessoa, tipo, dessa idade já tá com tantas responsabilidades, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo. Na época, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite. Sempre fui muito independente. Então, para eu continuar fazendo as coisas que eu gostaria, né, de fazer, de para uma escola boa, então eu tive que ir trabalhar. E na época a gente se mudou para o interior da Paraíba, para Bananeiras, né, e eu ficava fim de semana em João Pessoa, durante a semana Bananeiras. Aí eu fiz vestibular, passei, fui morar de novo na capital. E assim, era muito corrida a minha vida, sempre foi, desde os meus 15 anos. E só que eu sempre tive o sonho de morar aqui. Então, eu falei um dia para meus pais, eu falei, na época eu trabalhava na Caixa Econômica e a minha gerente de lá falou, o marido dela veio trabalhar aqui temporariamente em uma empresa brasileira que estava contratando na época. A minha gerente falou, Fernanda, meu marido tá indo passar uma temporada nos Estados Unidos, se um dia você quiser ir, né, você me avisa. Aí eu cheguei em casa, eu tinha 17 anos na época, eu falei pra minha mãe, mãe, tô pensando muito em ir pra lá. E ela, você tá louca, né, tipo, vai não, você vai ficar por aqui mesmo. Eu falei, tá bom. Aí, passou assim uma semana, ela falou assim, e o que é que você acha de eu e seu pai ir para os Estados Unidos? Eu falei, na hora, vai, né? Então, por um mês eles tiraram o visto e vieram pra cá e deixaram tudo lá. Aí meus irmãos são mais novos que eu, né? Eu tinha 17 anos na época, meu irmão 15, minha irmã 14. Eles vieram, trabalharam por aqui por 6 meses pra juntar dinheiro, pra comprar a nossa passagem, pra gente vir, né, depois. Me emociono. E aí a gente veio, todo mundo. E assim, no começo eu não gostava. Falava, putz, o que é que eu tô fazendo aqui, cara? Tipo, eu tinha 18 anos, falei... E lá no Brasil, querendo ou não, tipo assim, eu já tinha, né, como eu trabalhava muito, era muito independente, então assim, eu sabia que eu tinha mais ou menos caminho que eu tinha meio que traçado, né? Tava no último semestre da minha universidade. E aí eu vim pra cá, não sabia falar inglês. E aí teve o 11 de setembro, daí eu não tinha emprego. Acabou esse trabalho. E aí a gente teve que se virar, né? De todo jeito. Eu tô aqui nos Estados Unidos há 22 anos. E, assim, de novo, pra mim foi muito difícil na época, porque sair de lá, João Pessoa tenha, né? Eu sei que meus pais estavam aqui, né? Mas, assim, eu tinha muitos amigos.
Eu era muito apegada também, ainda sou, né, minhas primas, né? A gente cresceu todo mundo muito junto. Eu não sabia falar inglês e quando eu vim pra cá, eu faltava só 6 meses também pra eu terminar a minha universidade. Então, assim, aquilo assim me doía, assim, sabe? Putz, como que eu saí de lá faltando 6 meses só pra eu terminar o meu curso Mas eu tava aqui e eu falei, bom, tenho que fazer o meu melhor, vamos pegar as oportunidades que aparecer. Há 22 anos atrás também não existia a informação que tem hoje, né? Então, assim, não tinha internet no telefone. Então, hoje, assim, eu acho que é muito mais fácil uma imigração, porque já existe uma comunidade. Eu cheguei, acho que foi uns 2 meses antes do 11 de setembro. Então, tudo parou. Não tinha emprego. Aí eu fui trabalhar Às vezes você compra aqui no supermercado aquelas container que tem tipo tomate, celery, sabe? A cenourinha, com coisa meio. Então era fábrica de fazer isso, né? Era um freezer. Fui lá trabalhar. Aí de lá, eu não sei, eu fui desenrolando assim. Fui metendo minha cara, né? Falei, apareceu lá um anúncio no jornal. Na Universal estamos precisando de pessoas para trabalhar. Na Kodak, na época, que é onde tirava as fotos de você sair da montanha-russa. Trabalhei num restaurante famoso aqui no Caminas. Trabalhei em uma loja de perfume famosa também, se chama Perfume Lange. Trabalhei lá uns 3 anos também. E assim, eu tava, na época, eu me lembro que eu era muito grata só de ter a oportunidade de ter um trabalho e tá ali ganhando meu dinheirinho e conseguindo sobreviver. Antes da corretagem, uma das coisas assim que eu acho que marcou muito, tipo, a nossa vida aqui, meus pais, na época, eles sofreram... Meu pai e minha mãe sofreram um acidente de carro. Eles quase morreram. Então, assim, minha mãe passou mais uns 40 dias no hospital. E aí, na época, tipo assim, eu e meu irmão... Nossa, a gente tinha que trabalhar muito. Porque, assim, aqui se você não pagar seu aluguel, você é despejado, né? E aí, meus pais não estavam trabalhando. Minha mãe no hospital. Aí, eu cheguei lá pro Pablo, né, da Perfume Lange, na época que eu trabalhava lá, falei... Preciso trabalhar, porque a gente tinha que pagar a conta. Tipo, eu tinha um remédio da minha mãe que custava $400 a cada 15 dias, na época. E eu ganhava $8 a hora. Então, assim, eu e meu irmão, a gente trabalhava, assim, tipo, acho que uns 60, 70 horas por semana. Só pra poder, manter as contas e se virar ali. Depois que essa fase meio que passou, minha mãe ficou melhor. Aí eu falei, eu quero... Tinha uma amiga minha que trabalhava no restaurante, no Porto Fino Hotel. E ela ganhava muito dinheiro como garçonete. Então, na minha cabeça, eu queria... Nossa, eu preciso ser garçonete. Nesse lugar, porque lá tudo, como era diária é caro, então todos os pratos lá eram muito caros. Então, assim, a pessoa ganhava, sei lá, $200 numa noite, né? Eu falei, Brena, me coloca aí pra trabalhar contigo, por favor. Assim, eu tenho um grupo de amigas que a gente ficou como se fosse família. Então, mais ou menos ajudava a outra, né? Aí, pra trabalhar lá, você tinha que fazer, tipo... Era 3 entrevistas, tinha que ter experiência, né? Ela sentou comigo, me ensinou, né? Vinho, cerveja, que eu não sabia de nada. E aí eu fui fazer as entrevistas e passei. E lá, nossa, eu ganhava muito bem como garçonete. Aí depois de um tempo eu falei, não é essa vida que eu quero pra mim. Então o que é que eu vou fazer? Aí tinha uma amiga minha que trabalhava tinha tirado a licença de corretora. E ela foi trabalhar vendendo timeshare. Aí eu falei, quer saber o negócio? Tá bom, vou tirar a licença. Aí tirei a minha licença de corretora e fui trabalhar no timeshare. Aí, nossa, eu odiei. E não, isso aqui não é pra mim, tipo, não dá. E aí, na época, eu falei, mas eu já tenho minha licença de corretora. E isso era justamente na crise, em 2008. Eu falei, vou ser corretora. Eu tinha juntado, assim, um dinheirinho pra, né, pagar minhas contas, vamos supor, por uns 6 meses lá. E eu tinha que me virar e conseguir algum cliente. E aí foi logo na época da crise. Então, na época, todos os corretores estavam deixando de ser corretor. E eu praticamente falei, não, né, vamos encarar isso aqui. Aí eu tinha uma amiga da minha mãe, que ela me ligou na época e falou, Fernanda, eu quero comprar um apartamento, já que você tem sua licença, vou dar a chance pra você. Ela foi minha primeira cliente. E aí as coisas foram acontecendo. Do nada, eu tive clientes do Brasil, que assim, eu vendi apartamento de $30 mil, $50 mil, então eu tinha que trabalhar muito pra poder ganhar alguma coisa, né? Que a gente ganhava só comissão. Mas aí, tipo, fui fazendo... Eu, de novo, saí todo dia pra trabalhar, independente de que era. Eu ia pros condomínios, conhecia o pessoal, e as pessoas começaram a me indicar. Aí chegou um tempo, assim, que do nada meu telefone não parava de tocar. Fernanda, falaram que você é corretora. Então, né, tanto ajudava o pessoal a alugar imóveis como a comprar. E daí começou
essa nova fase, né? Que o primeiro ano foi muito difícil, tipo assim, apesar de eu ter juntado um pouquinho, mas eu tava decidida também a fazer acontecer. Então eu falei, eu vou focar nisso aqui. E assim, tinha dia que eu não tinha nem dinheiro pra colocar a gasolina no meu carro, mas continuei, né, firme e forte. Eu acho que, né, sou muito abençoada e as portas foram se abrindo e as coisas foram acontecendo. E quando eu vi, tipo, no segundo ano, eu trabalhei tanto, mas também assim, eu foquei muito. Acho que a partir do final do segundo ano que assim, eu falei, poxa, sabe, vai acontecer, tipo, tá acontecendo. Mas até lá, assim, foi muito difícil. E até hoje, né, tipo assim, eu trabalho bastante, vai muito. Eu sempre tive um sonho de ter meu próprio negócio. Na minha cabeça, eu ia ser empresário. Desde que eu tirei minha licença de corretora, eu fui trabalhar para uma imobiliária. Na época, eu trabalhei primeiro para uma imobiliária americana, né? E assim, eu não conhecia muito o pessoal de lá, não. Fiquei lá uns 8 meses, aí eu fiz uma transação lá até com o Rodrigo, que ele era o dono de uma imobiliária, né? Ele era brasileiro. Ele me chamou para trabalhar lá. Aí depois de um tempo, eu falei, tá bom, eu vou trabalhar com o Rodrigo. Só que eu sempre sempre quis ter meu negócio. Desde que eu entrei lá, eu falei, Rodrigo, quero trabalhar com você, tudo bem, mas eu quero que você entenda que futuramente eu quero ter a minha própria imobiliária. E ele falou, não, tudo bem, vem que eu te ajudo, que ele, né, na época foi um grande mentor pra mim, porque ele sabia de muita coisa e eu aprendi bastante com ele. Como eu comecei a trabalhar com vários investidores do Brasil, então o pessoal pedia muito para eu tomar conta dos imóveis dele aqui. Então, praticamente assim, eu tomo conta da vida dos meus clientes. Só que para isso ficou difícil fazer eu sozinha, porque eu comecei a ficar muito ocupada. Então, eu falei, eu preciso crescer, né? Então, quando chegou ao ponto, assim, que aí eu contratei um assistente, aí já não tava dando pra acompanhar, né, o tanto de trabalho que eu tinha, eu falei, não, agora eu tenho que partir e chegou a hora de abrir o meu próprio escritório. Aí eu me lembro que atravessando a rua da imobiliária que eu tinha, o próprio Rodrigo, né, ele tinha uma sala de um cliente que tava alugando. Então, antes de eu tirar minha licença de broker, porque pra você abrir um escritório imobiliário, você tem que tirar outra licença, né? Aí eu falei, Rodrigo, eu quero alugar aquela sala ali pra abrir meu escritório. Ele falou, com certeza, é sua. Aí eu aluguei a sala e aí eu me matriculei pra fazer a licença. Aí eu falei, agora não tem jeito, tem que sair. Então eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, de madrugada, online, né? Fiz o curso online pra poder fazer a prova de broker e tirar minha licença. Então eu botei um deadline, né? Eu falei, eu vou botar aqui esse tempo. Aí assim foi, entendeu? Eu peguei, estudei, trabalhei e consegui passar na prova e abrir meu escritório. Aí eu tinha um funcionário só, na época, era eu e a Angelina. Não tinha nenhum corretor, né? Passei muito tempo assim, eu sozinha mesmo. Faz 8 anos que eu tenho meu escritório, mas que eu consegui, assim, crescer, expandir mesmo, tá? Eu acho que essa mudança mais radical veio mesmo nos últimos, 3 ou 4 anos, entendeu? As pessoas começaram a me procurar, quero trabalhar com você. Eu não fazia propaganda de nada. O pessoal que vinha, Fernanda, como que faz pra gente trabalhar com você? Nossa, quero trabalhar. Aí eu falei, quer saber negócio? Eu acho que tá na hora de eu ampliar, né? E passar um pouco do meu conhecimento e expandir o meu business, né? E aí a gente tem hoje 25 corretores, tenho 6 funcionários full-time, né? E a gente emprega vários subcontratados, né? Tipo, que fazem vários tipos de serviço para tomar conta, que hoje a gente administra 160 casas lá no escritório. Fizemos aí no ano passado só de vendas, 100 milhões de dólares de vendas de real estate. Então foi um grande passo. Engraçado, porque assim, eu não necessariamente me vejo dessa maneira, entendeu? Eu nem sei como as coisas assim aconteceram, que às vezes eu fico, nossa, será que é isso mesmo, sabe? Hoje em dia, assim, eu atendi, né, e tenho vários clientes que são, né, famosos, mas uma das minhas coisas, assim, eu sou muito reservada, e uma das coisas que eles gostam de trabalhar comigo é isso, porque eu sou, né, cada cliente, assim, eu sou muito privada, então
eu consegui fazer, né? E assim, eu trato eles acima de tudo, com profissionalismo, sempre olhando o melhor interesse dos meus clientes. Mas no fim do dia, a maioria dos meus clientes terminam ficando amigos e, assim, o pessoal confia muito em mim, sabe? Ser referência, eu acho que as coisas foram, né, tudo de acordo com o seu trabalho que você faz. Os números não mentem. Sei que, assim, hoje, obviamente, pela quantidade de clientes que a gente tem, pela procura que a gente tem, definitivamente, assim, a gente faz, né, um bom trabalho, as pessoas querem trabalhar comigo. E, obviamente, né, eu tenho um time de corretores que eu treino eles. Então, assim, eu me cobro muito pra ser um exemplo, porque essas pessoas estão ali confiando em mim e seguindo a minha direção, né? E muitas vezes, assim, não que o sucesso deles necessariamente depende de mim, mas se eu guiar eles da maneira correta, eu sei que eles podem ser bem-sucedidos. Porque na minha cabeça, assim, se eu conseguir, então qualquer pessoa, né, consegue. Meu principal objetivo, eu gosto de impactar na vida das pessoas. Então, assim, eu fico muito feliz de ter, né, o meu time, por exemplo. Eu fico feliz de eles estarem melhorando de vida, porque a gente está trabalhando como um time, entendeu? E nós estamos crescendo juntos. Da mesma maneira com os meus clientes também. Eu trabalho hoje tanto com pessoas famosas, como investidores, né? Mas pra mim, assim, eu acho que o meu melhor... Eu fico muito feliz quando eu tenho aquele cliente que tá comprando aquela primeira casa, sabe? Que é tipo assim... que é o sonho dele mesmo. Então, assim, eu me sinto muito realizada quando a gente faz esse tipo de trabalho. Mas, sinceramente, assim, eu acho que Orlando... Meus sonhos agora já estão outros. Já estão, assim, além de Orlando, entendeu? Tipo, né, agora eu quero expandir o meu negócio para outras áreas da Flórida, como, né, próximo Miami, vendendo casas de 20 milhões de dólares. Às vezes eu fico pensando assim, cara, eu acho que eu tô vivendo o meu sonho, entendeu? Tipo, então eu acho que no momento agora eu tô vivendo o meu sonho, que era de ter minha empresa, né, de estar ali, ter, né, meus funcionários trabalhando em harmonia, as coisas acontecendo. E eu acho que agora o meu próximo sonho, né, que a gente tem vários sonhos, é tipo expandir para outros lugares fora de Orlando, entendeu? A minha maior inspiração hoje, definitivamente, são minhas filhas. Depois que eu virei mãe, que eu achava que as coisas iam ficar mais devagar pra mim, acho que eu fiquei mais forte, sabe? Assim, e aí eu quero, tipo, chegar mais, porque eu acho que quando elas cresceram, eu quero que elas sejam orgulhosas da mãe que ela tem, sabe? Vejam, assim, que, né, que eu consegui, e assim, eu quero muito que elas... Na cabecinha delas, assim, elas saibam que elas podem ser o que elas quiserem ser. De inspiração, assim, de business, assim, eu tenho algumas pessoas que, obviamente, eu sigo, né? Pessoas que estão no mesmo tipo de business que eu tô, né? Invisto bastante, mentorias, né? Eu vou pra Nova York, tem o pessoal lá do Ryan Serhant, que é hoje eu sou amiga deles, né? A gente sempre tô lá em Nova York. Mas assim, eu acho que a inspiração maior mesmo vem de dentro de mim, sabe? De ter saído lá do Brasil, sem falar inglês, vir pra cá e querer ter essa vontade de realmente vencer aqui nos Estados Unidos. Eu amo essa cidade. Então, assim, Orlando, pra mim, eu não queria morar em Orlando quando eu comecei a chegar aqui. Na verdade, eu odiava. Porque assim, eu era de João Pessoa, perto da praia. Morava 5 minutos da praia. Eu vim pra cá, não tinha praia. Não falava inglês, não conhecia ninguém. Fui morar lá na OBT, né? Eu falei, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas aí, com o tempo, eu comecei a gostar dessa cidade. Então, assim, principalmente trabalhando na linha de trabalho que eu faço. E como eu tô trabalhando desde 2008, então, assim, é muito bom você ver, tipo... Por exemplo, não existia nenhum Millennium Mall quando eu vim morar aqui. Entendeu? Então, você vê hoje, né? Você dirigir ali na I-4 e ver que aquilo foi construído depois que você tá aqui. Então, você vê o crescimento da cidade. E assim, Orlando é uma cidade que me acolheu, tanto na comunidade, né, brasileira, como também meu marido é americano, mora aqui. Como também a comunidade orlandense mesmo, né? Então, eu sou muito suspeita a falar, porque eu realmente amo essa cidade. Eu acho que pra quem tem família...
É um ótimo lugar para você morar, você tem voos disponíveis qualquer hora que você quiser daqui, entendeu? Tem boas escolas, consegue viver bem, né? Sem necessariamente ter que ganhar tanto dinheiro, assim. Amo a cidade que me deu tudo que eu tenho hoje, entendeu? Eu amo os Estados Unidos, assim. Eu sou muito grata por poder estar aqui e ter as oportunidades que eu tive, porque eu acho que é aqui que você realmente consegue, né? Atingir seus sonhos. Minhas horas vagas hoje é 100% para minha família. Então, é minha prioridade. Mas, quando eu tenho um tempinho, aí eu gosto de me exercitar. E eu gosto de vez em quando eu tenho minhas amigas, então gosto de vez em quando de sair com elas, né? De ter a minha vida sem ser só mãe, esposa, entendeu? Eu gosto da minha vida social também. Hoje, assim, eu sou muito realizada no que eu faço. Então, pra mim, eu acho que isso é ter sucesso. Eu acho que é acordar todo dia de manhã, ter um propósito e trabalhar, né, feliz, falar não. Mesmo que você tenha um monte de coisa pra resolver, um monte de pepino, mas você falar, a gente vai resolver, vamos seguir em frente. Então, eu acho assim que ser uma pessoa bem-sucedida é você realmente tá bem com o que você tá fazendo e você sempre tá procurando ser o seu melhor. Na minha vida profissional, eu praticamente fiz tudo sozinha. Até hoje. Eu que tomo todas as decisões do meu negócio sozinha. Não é fácil você encarar de ter uma empresa que você tem funcionários, né? Por exemplo, no Covid mesmo, eu achei que eu ia falir, que eu ia ter que declarar falência, entendeu? Mas a gente vai se reinventando. Obviamente, meu maior apoio, assim, minha família, acho que minha mãe, não necessariamente financeiro, né? Mas ela sempre colocou na minha cabeça também que eu posso fazer o que eu quiser. E, obviamente, hoje eu tenho um time que me ajuda muito, que o crescimento é devido ao trabalho em equipe, né? Não só comigo. Mas eu que tenho que tomar as decisões importantes diárias. Não tenha medo. Você tem que encarar. O máximo que vai acontecer é isso que eu penso. Toda vez que eu vou tomar uma decisão, que eu falo, cara, e agora? Que aqui a gente vai ou não vai? Aí eu penso, o que é que pode acontecer se eu não fizer isso? Entendeu? Então, assim, o máximo que pode acontecer é você voltar para onde você estava. Então, eu acho que é você não ter medo, mas você também, né, ter que pegar a confiança e realmente colocar o trabalho. Porque tem muita gente que quer e você tem que ter paciência. Porque, assim, as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Então, tem que ter muita persistência, não pode desistir. E não pode ter medo. Eu acho que se você trabalhar e você for uma pessoa boa e fizer o bem para, né, o próximo, vai voltar para você, entendeu? Então não tem como dar errado. Com certeza, 100%. Hoje em dia, antes de vir, eu tava lá, olhei no jornal, né, que é a primeira coisa que abre no meu telefone na internet. Aí tava falando, né, que as mulheres estão dominando. Tem o filme da Barbie, tem a Taylor Swift, que, né, a Beyoncé agora. Então, assim, eu acredito, né, que a cidade é delas, porque nós somos muito fortes. Nós damos conta de ser mãe, ser esposa, trabalhar, ter um time. Esse sentido de liderança, acho que a gente sabe lidar muito mais com os nossos funcionários, né? A gente consegue ter um impacto grande na vida das pessoas. Então, a cidade é delas. Com certeza.